Oi meus amores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre corte para cabelo ondulado. Tem motivos para você cortar o cabelo ondulado de uma forma diferente do que você corta um cabelo liso, porque o corte pro cabelo ondulado ele vai ter um objetivo, tá? Se você gostou, já deixa aqui embaixo o seu joinha e também se inscreve no canal. Então, vamos lá! Eu quero falar pra vocês, gente, sobre a diferença entre corte repicado e corte em camadas. Às vezes, quando eu falo pra vocês, seja aqui no YouTube ou respondendo nas minhas outras redes sociais, como Instagram, por exemplo, pra vocês irem no cabeleireiro e pedir um corte em camadas, às vezes muitas pessoas acham que eu estou falando do corte repicado, mas eu não estou falando do corte repicado. Porque sim, gente, corte repicado e corte em camadas são duas coisas diferentes. E aqui eu vou te explicar qual é a diferença entre esses dois tipos de corte. Principalmente pra vocês se atentarem pra ver se é esse o resultado que vocês querem, tá, gente? Eu não tô falando que um corte é certo e o outro é errado, não é isso. Mas o que eu quero atentar pra vocês é que cada corte vai ter uma característica melhor. E às vezes você acaba fazendo um corte que não vai atingir aquele objetivo que você queria, tá? Então é bom a gente se atentar porque a maioria dos cabeleireiros pensa que corte em camadas e corte repicado é tudo a mesma coisa. E aí quando você chega no salão pedindo um corte em camadas, ele faz um corte repicado. E aí pode ser que você goste do resultado e pode ser que você não goste. Então aqui eu vou falar mais pra vocês sobre isso. Vamos falar primeiro sobre o corte em camadas, que sempre que eu falo pra vocês, vai num cabeleireiro, pede um corte em camadas, é porque este é o corte mais adequado pra todos os tipos de cabelo com curvaturas. Não só os ondulados, mas também os cacheados e os crespos. Ele é o corte que dá aquele efeito cascata, gente. O que é o efeito cascata? Ele vai tendo vários degraus de camadas, sendo que a camada lá de baixo é a mais comprida e depois ele vai subindo, fazendo mais camadas mais curtas, e isso vai dando mais leveza pro cabelo. Então sempre que você observar um corte, observa quando o cabelo tá todo jogado pra trás. Se você olhar lá naquela foto e você perceber que as camadas elas seguem a mesma altura, só vai trocando a altura, isso é um corte em camadas, tá? Então percebam que, por exemplo, a parte de baixo tá tudo na mesma altura. Aí a camada de cima, você percebe que a camada de cima tá toda também na mesma altura. E assim vai indo até subir. Aí, gente, vai depender muito do resultado que a cliente vai querer. Tem cliente que já quer um pouco mais de movimento, um pouco mais de balanço, quer fazer franjinha. E aí o corte combina com camadas mais altas, exatamente para dar essa leveza, para dar esse movimento a mais no cabelo. E tem gente que fala, eu quero fazer as camadas, mas eu quero as camadas um pouco mais baixas, para não correr o risco do cabelo ficar com volume. E aí a gente trabalha angulações das camadas mais baixas, tá bom? Só pra dar um movimento melhor no cabelo e pra ele não ficar todo na mesma direção. Porque quando o cabelo ficar reto, isso não é legal, tá? E aí, gente, vocês não precisam se preocupar sobre dar volume no cabelo, porque o que vai dar volume vai ser a finalização. É claro que se você fizer as camadas mais altas tendem a ter um volume um pouco maior. Na verdade, não é nem tanto volume, é que você vai perceber aquele desenho do cabelo quando estiver seco, um desenho mais arredondado. Então não é que o cabelo está volumoso, ele tá só com aquele desenho mais arredondado aqui desde o topo da cabeça. E se você não quer esse desenho tão arredondado, se você quiser que as camadas fiquem mais alongadas, aí você faz as camadas mais baixas. De qualquer forma, as camadas estão existindo, entendeu? E sobre como é feito o corte, gente, esse corte ele vai ser feito a seco, mas tem profissional que faz molhado também, vai depender muito da técnica do profissional. E o tipo de tesoura que é utilizado também vai depender muito do gosto do profissional. Eu particularmente prefiro usar fio laser pra fazer esse tipo de corte. Eu acho que funciona melhor, que o resultado fica mais bonito, mas dá pra fazer com fio navalha também. Lembrando que é tesoura fio navalha, não é a navalha, tá? São coisas diferentes. Agora vamos falar do corte repicado. O corte repicado, gente, é o corte que se faz em cabelo liso. Então quando a cliente chega no salão, ela tem um cabelo liso que é volumoso e ela fala pro cabeleireiro que ela quer um corte pra dar mais movimento,
acabamento, pra diminuir volume, é esse o corte que geralmente fazem no cabelo dela. E é esse o corte que acabam confundindo e achando que também serve pra cabelo ondulado. Não é que não sirva, mas ele tem algumas diferenças que eu vou falar pra vocês agora. A primeira diferença, gente, é a distribuição de camadas. Então, enquanto no corte em camadas, que também é chamado de corte cachoeira, essas camadas têm sempre a mesma altura, elas só vão subindo como se fosse um degrau, de degrau em degrau. O corte repicado não é assim que funciona. O corte repicado, ele vai ter camadas mais desordenadas. Então, se você observa um cabelo de costas, você vai ver uma camada aqui, outra ali, elas não seguem a mesma altura, tá vendo? É como se cada camada fosse feita em um lugar. Outra diferença também é que aqui, geralmente, a tesoura que o profissional usa, de novo, gente, eu tô falando geralmente, mas não é regra. Geralmente, o profissional usa a tesoura fio navalha. Até peguei aqui a minha tesoura pra mostrar pra vocês. Enquanto no corte pra cabelo ondulado, corte em camadas, a gente vai cortando cada camada e fazendo aquele desenho, nesse tipo de corte, geralmente o profissional vem em todo o cabelo e aí ele vai aqui, ó, só deslizando a tesoura. Ele não vai fechando a tesoura, ele vai só, ó, deslizando. Isso vai dando aquela desfiadinha em todo o cabelo e cortando o cabelo nas camadas aí do repicado. E dependendo do profissional, dependendo do corte, ele também vai dar aquela desfiadinha nas pontas. E dependendo do profissional também, ele vai usar navalha. Vamos falar alguns pontos sobre isso. Primeiro, gente, o corte repicado, ele funciona em cabelos ondulados? Sim, ele funciona. Porém, não é em todo o cabelo ondulado que vai funcionar. Então tem o primeiro ponto aí, que é do resultado das camadas. O resultado das camadas vai ficar mais desordenado. Se a pessoa não sabe o que tá fazendo, se ela simplesmente vai lá e vai cortando como se fosse um cabelo liso, o cabelo liso quando seca, todas as camadas vão ficar ali, elas vão ficar desordenadas, mas elas vão seguir um desenho bonito. No cabelo ondulado, vai depender muito do cabelo da pessoa, gente. Vai ter cabelo ondulado que vai funcionar e vai ter cabelo ondulado que não vai funcionar exatamente por conta da diferença de texturas. Então, o profissional pode fazer cabelo repicado? Pode. Só que ele vai ter que fazer mais no freestyle, sabe? Ele não vai poder seguir aquele padrãozinho que ele segue no cabelo liso. Porque ele vai ter que observar, porque senão, gente, dependendo de como ele fizer esse corte, vai ter camada que vai ficar mais baixa, outra vai ficar mais alta e os degraus do cabelo vão ficar muito desordenados. E aí o resultado final pode ser que não agrade. Pode ser que você goste, mas também pode ser que você não goste. Outra questão, gente, é sobre essas pontas desfiadas e sobre o uso de navalha. Tem profissional que usa navalha e que o resultado fica muito bom. E tem profissional que usa navalha e o resultado fica péssimo. O que eu falo pra vocês? É pra vocês observarem o trabalho do profissional pra ver se vocês gostam. Porque a questão não é a navalha, é usar a navalha no cabelo que não precisa da navalha. Vocês estão entendendo? A navalha, ela vai deixar as pontas mais afinadas. E aí, vai dar um pouquinho mais de volume pro cabelo. Se for o teu desejo, se você quiser essas pontas mais volumosas, com esse acabamento mais leve, tudo bem, vai dar tudo certo. Agora, pra algumas pessoas, isso não vai ficar bacana, vai ficar com aquela impressão de cabelo quebradiço, cabelo ressecado, pode dar um volume excessivo, um frizz que a pessoa não quer. Então a navalha, geralmente, ela é mais bacana pra pessoa que tem muito cabelo, que quer dar aquela diminuída no volume. Aí funciona legal. Agora, pra uma pessoa que tem um cabelo super fininho, que tem aquela pouquinha quantidade de cabelo, ficar desfiando as pontas ou ficar usando a navalha, se ela quiser um resultado com mais volume, pode dar certo. Se não quiser, pode ser que fique aí com um volume indesejado que você não queria. Então, gente, o que eu sempre recomendo pra vocês a respeito do corte é: pergunta se o cabeleireiro tem especialização em cachos. Não é a mesma coisa. Não adianta a pessoa fazer só o curso pra cortar cabelo liso e achar que aquelas técnicas vão funcionar no cabelo com curvatura. Não vão funcionar. Então é aquilo, você pode fazer o corte do jeito que você quiser. Você pode fazer em camadas, você pode fazer repicado, porém você tem que saber o que você tá fazendo pra não trazer um resultado que a cliente não pediu. Então, se você quiser fazer um corte repicado, pode fazer, não tem problema nenhum nisso. Eu só aconselho pra que vocês vão num profissional que realmente fez alguma especialização, alguma formação em cachos, pra ele conseguir fazer o corte repicado de uma forma que não fique com buracos no seu cabelo ou que dê um resultado que você não queria. Então, se você for num salão pedir um corte em camadas e o cabeleireiro tá achando que aquele corte repicado é a mesma coisa, não.
Não é a mesma coisa. Gostaram dessas informações, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando que se você quiser aprender mais sobre como escolher produtos e o melhor produto para encaixar na sua rotina, eu tenho o meu curso que é o Guia Ondulado, que vai abrir turma em breve. Então se você quiser receber notificação para saber quando que a nossa próxima turma vai abrir, já se inscreve no link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você curtiu esse conteúdo, compartilha, dá like e se inscreve aqui no canal também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!